get to hear me now. Know you get stronger when you get older. A articulação temporomandibular recebe uma interferência direta da região cervical e interferências indiretas das articulações abaixo, pé, tornozelo, joelho, quadril e pelve. É a última articulação móvel a nível anterosuperior do nosso crânio, do nosso corpo, e recebe um estresse acumulativo ascendente, principalmente relacionado aos movimentos em cadeia fechada. A TM é uma articulação sinovial que também possui um disco e ocorre entre a mandíbula, o côndilo da mandíbula e o osso temporal. É bastante próxima do ouvido e esta articulação, que possui um disco, é estabilizada por ligamentos posteriores, que tem dois feixes, um feixe superior e um feixe inferior, e anteriormente é estabilizada pelos músculos pterigoideus laterais, também superior e inferior. Os ligamentos principais da TM estão relacionados aqui, onde nós temos então uma vista lateral e uma vista medial. Na vista lateral, nós podemos ver a articulação em amarelo, o ligamento lateral, aqui novamente a articulação em amarelo, o ligamento esfenomandibular e o ligamento estilomandibular. São ligamentos importantes na estabilização da ATM. Os principais músculos da ATM são o esternocleidomastoide, músculo masseter, masseter interno, que está logo abaixo aqui do masseter, o músculo digástrico, que possui dois ventres, aqui um ventre anterior e posterior, o músculo estiloioideo e o músculo temporal, que está aqui nas têmporas. Também preciso explicar que há uma correlação direta, uma influência direta dos músculos da cervical na ATM e vice-versa. Alterações da ATM também trazem influências sobre os músculos da cervical. Posteriormente, também temos músculos importantes relacionados à ATM, o músculo oblíquo superior da cabeça, oblíquo inferior da cabeça, o reto posterior maior da cabeça e o reto posterior menor da cabeça. Então, os músculos que estão diretamente relacionados à abertura e oclusão da boca, né, movimentação da mandíbula, são os músculos pterigoideus laterais, que então na sua contração vão tracionar o côndilo da mandíbula anteriormente, o músculo pterigoideu medial e o músculo masseter, que aqui foi rebatido, né, mas ele tem a função então de oclusão da mandíbula, da boca. Aqui nós então temos uma vista inferior, onde podemos ver o pterigoideu medial e o pterigoideu lateral. Aqui eu trouxe um vídeo então para que a gente possa ver os movimentos da ATM, que são movimentos complexos, e a sua relação com os músculos. Então aqui nós temos o ligamento posterior, que estabiliza o côndilo anteriormente, ou seja, impede esse movimento excessivo anterior do côndilo, e os músculos pterigoideus laterais que estavam aqui à frente. Tendo uma vista inferior, então aqui vemos o músculo pterigoideu medial, pterigoideu lateral e a sua função durante a abertura e oclusão da boca. O deslizamento do disco, então, na abertura se desloca anteriormente e no fechamento
da boca, a oclusão da mandíbula, se desloca posteriormente. Com relação, então, à protrusão, há um deslocamento anterior da mandíbula, consequentemente do côndilo, e muitas vezes precisamos lembrar que existem pessoas com essa alteração dentária. Já existe uma protrusão natural da mandíbula, o que causa um posicionamento anteriorizado do côndilo e traz alterações para a TM. Uma vista inferior, então, da protrusão. E os movimentos de lateralidade, onde então nós podemos ver que quando há uma lateralidade, um dos lados anterioriza e medializa, e o outro lado posterioriza e lateraliza. Esse tipo de desvio pode ser fixo, e então é importante que o terapeuta possa constatar esse desvio e fazer a devida correção. E aqui, então, nós podemos ver um vídeo num tecido vivo, onde nós podemos observar a subluxação anterior do disco no momento do fechamento na oclusão da mandíbula, fechamento da boca. Bem, então, explicando exatamente sobre a avaliação da TM, nós vamos ter uma avaliação da articulação, uma avaliação do disco e uma avaliação muscular. Inicialmente, nós vamos realizar a inspeção, constatando então as simetrias no rosto do paciente, sem qualquer tipo de palpação até o momento. Posteriormente, nós vamos realizar a palpação estática, sem que a movimentação da TM. Então, na busca então de dor, edema, rigidez dos tecidos, que são os nódulos periarticulares. Esses nódulos não necessariamente são musculares, e sim dos tecidos periarticulares. Posteriormente, vamos realizar a palpação dinâmica, que é a palpação do côndilo durante a abertura e oclusão da boca, observando então o movimento de deslocamento do côndilo e do disco. Normalmente é nessa palpação que nós podemos escutar um clique, no momento então que ocorre a subluxação do disco, em casos patológicos. Posteriormente, nós podemos avaliar o padrão de oclusão do paciente, observando, fazendo uma medida, mensurando a abertura da boca, considerando que há padrões de aberturas pequenos, aberturas normais e aberturas aumentadas. Esse padrão de oclusão é principalmente interessante em casos pós-operatórios de ATM, onde o paciente, então, vai vir com uma pequena abertura, possibilidade de abertura da mandíbula, e nós podemos fazer essa mensuração para acompanhar a evolução do paciente durante o tratamento.
Com relação aos padrões sinais patológicos de oclusão, nós podemos observar os desvios em C ou S. Normalmente, desvios em C estão relacionados a lesões unilaterais e os desvios em S estão relacionados a lesões bilaterais. Posteriormente, vamos fazer a avaliação muscular, vamos avaliar então músculos do crânio e músculos da cervical, porque existem, então, como eu falei anteriormente, uma correlação dessas duas regiões. E como sugestão de protocolo básico para o tratamento da TM, nós vamos investigar e tratar bandas tensas e trigger points dos músculos, tanto do crânio quanto da região cervical, realizar exercícios ativos de mobilidade da TM, como abertura, oclusão, desvio lateral, desvio medial, protrusão e retração. Nós vamos tratar essas restrições de mobilidade, tanto articular quanto muscular. Vamos realizar liberações dos músculos pterigoideus e masseter, que são músculos importantes no movimento de abertura e oclusão da mandíbula. E também podemos realizar decoaptação, que é uma manobra low velocity da TM. E, claro, também podemos realizar alguns ajustes high velocity na ATM. Bom, então com relação à avaliação da ATM, nós vamos solicitar ao paciente que abra, feche a boca, observando a anteriorização e a posteriorização do côndilo e também o disco. Vamos solicitar ao paciente que faça a lateralização e medialização da mandíbula e também a protrusão e retrusão. Então, aqui alguns movimentos: deslocamento lateral, a protrusão, a retrusão, abertura também e fechamento da boca. Posteriormente, eu vou realizar a palpação de bandas tensas e pontos gatilhos, iniciando aqui pelo músculo temporal, músculo masseter e músculo esternocleidomastoide. Posteriormente, a avaliação da articulação, eu posso fazer então a avaliação muscular na busca dos pontos gatilhos e também eu posso realizar os movimentos de deslocamento lateral, protrusão, retrusão, abertura e fechamento da boca contra a resistência do terapeuta. Então, eu posso avaliar a força muscular com relação à ATM. Algumas sugestões de tratamento para articulação temporomandibular. Algumas sugestões de alongamentos, então, aqui alongamentos de escalenos, médio, anterior, posterior. Esse alongamento aqui também alguns consideram como alongamento do platisma. E, como eu disse anteriormente, existe uma interferência da região cervical na ATM e da ATM na região cervical, porque qualquer alteração da ATM gera desequilíbrios musculares na cervical e tensões excessivas na cervical também repercutem no funcionamento da ATM. A pompagem do esternocleidomastoide, bem importante. Pressão do músculo temporal. A liberação do músculo masseter, que é realizada com o hálux, né? No entanto, o meu indicador está dentro da boca da paciente e o meu hálux está fazendo a pressão nas fibras do masseter. Pressão nos músculos pterigoides laterais. Aqui, então, uma manobra low velocity, que é a decoaptação bilateral. Eu posiciono meus 2 polegares nos molares do paciente e vou fazer, então, uma tração inferior e anterior da mandíbula. Essa decoaptação, ela também pode ser unilateral, nos casos de lesão unilateral.
Outras manobras muito importantes com relação que interferem na ATM são as manobras cranianas. Existe um vídeo específico sobre essas manobras e elas são a frontal lift, parietal lift, sagittal spread, cranial universal e temporal. E lembrando então que além de todas essas manobras, alongamentos, também podemos realizar ajustes high velocity, aqui com os polegares. Então, afastando o côndilo do osso temporal. Ajustes com o thigh. Lembrando, então, da região cervical alta, que está bastante correlacionada com a ATM, embora que toda a região cervical tenha influência sobre a ATM, e também ajustes puros para ATM, High Velocity, que são orientados conforme a lesão do paciente. A avaliação da articulação temporomandibular, ela envolve uma avaliação da articulação, uma avaliação muscular e uma avaliação do disco. Então, com relação à avaliação articular, nós temos a palpação estática, a palpação dinâmica, observação do padrão de oclusão e observação do padrão cinesiopatológico de oclusão. Para avaliação da ATM, então, o patient position vai ser decúbito dorsal e o Dr. Instance é posicionado lateralmente ao paciente, voltado cranialmente ao paciente. Na avaliação articular, nós iniciamos com a inspeção, observando então as simetrias. Vou solicitar ao paciente que abra e fecha a boca, lateralize, coloque a mandíbula lateralmente, do outro lado também, e aqui eu já posso perceber as simetrias, e também que faça a protrusão e retrusão da mandíbula. Então, a abertura e fechamento da boca, lateralização da mandíbula e protrusão e retrusão da mandíbula. Abertura e fechamento da boca, lateralização da mandíbula, protrusão e retrusão. Na palpação estática, vou posicionar então os meus dedos na articulação e vou observar aqui a presença de rigidez tecidual, que nessa articulação muitas vezes podem ocorrer nódulos periarticulares por alterações da cápsula e de outros tecidos periarticulares. Também vou fazer essa investigação para verificar a presença de edema e dor. A referência para a palpação estática é a região onde, na abertura e fechamento da boca, há o deslocamento do côndilo. Na palpação dinâmica, eu vou solicitar ao paciente que abra e feche repetidamente a boca, e aqui eu vou avaliar a migração do côndilo e do disco, sendo que em algum momento, em algumas avaliações, eu posso observar e escutar um clique, que é referente ao deslocamento anterior do disco. O ponto de contato é a região condilar, onde então na abertura e fechamento da boca eu posso observar esse deslocamento anterior do côndilo. Na avaliação do padrão da oclusão, também vamos solicitar que o paciente abra a boca e mantenha aberta. Então nós poderíamos fazer essa medição desde os incisivos superiores até os inferiores, então podendo medir a abertura, amplitude de movimento da abertura da boca.
A medição da amplitude da abertura da boca é importante porque existem padrões pequenos de amplitude, normal e também uma amplitude maior, padrão grande de amplitude de ADM da ATM. E também, nos casos, por exemplo, de pós-operatório, o paciente vem com uma amplitude de abertura muito pequena. Então é importante fazer essa medição porque a gente vai acompanhar a evolução deste paciente. Para avaliar o padrão cinesiopatológico de oclusão, nós vamos também solicitar ao paciente que abra e feche a boca. Nós vamos poder observar, então, um padrão em C, que indica uma lesão unilateral, ou então um padrão em S, que indica uma lesão bilateral. O paciente vai estar em decúbito dorsal, eu vou me posicionar cranialmente ao paciente, vou ter um deslocamento medial e solicitando então que o paciente abra e feche a sua boca, eu posso observar esse padrão de oclusão, no caso dela, um padrão em C. Em alguns casos, apenas fazer o ponto de contato já melhora a oclusão. Avaliação muscular. Bem, então na avaliação muscular referente a TM, eu vou avaliar músculos do crânio e também músculos cervicais, porque existe uma relação direta da musculatura cervical com a TM. Inicialmente, então, eu vou iniciar com a palpação do músculo temporal, na busca de bandas tensas e também trigger points. Músculo masseter. E músculo, a inserção do esternocleido. Aqui já posso observar que à direita existe um maior tensionamento. Também vou realizar a palpação dos músculos espinhais. Lembrando que existe uma correlação entre miopatologia e cinesiopatologia. Então, onde eu encontro trigger points, já existe um indicativo de que aquela vértebra, aquele nível precisa ser ajustado. Eu já posso fazer essa anotação num paralelo, né, de que existe uma cinesiopatologia nesse nível, onde há trigger points. E também vou avaliar os músculos trapézio. E também posso avaliar os músculos peitorais. Bem, então, após essa avaliação, eu posso solicitar testes de força para o paciente. Paciente, por favor, coloque o seu queixo no ombro direito. Isto. Esquerdo. E aqui eu posso observar se existe uma debilidade na rotação para alguns lados. E posso associar com a mobilidade sem resistência, solicitando então ao paciente que coloque o queixo no ombro direito. Posso fazer a aferição aqui de quanto é a amplitude de movimento, do lado esquerdo. Ok. Posso solicitar que coloque o ouvido direito no ombro direito, com resistência, agora para a esquerda. E sem resistência também, realizando esse movimento. Posso observar aqui também a amplitude de movimento. Outra movimentação com resistência que eu posso solicitar é que o paciente coloque o queixo no peito. Eu vou resistir esse movimento para testar esternocleidomastoide. Além dessas avaliações, eu também posso realizar alongamentos, posicionar o paciente já nos alongamentos cervicais e observar as restrições que se apresentam e também sintomatologia. Vou começar aqui com o posicionamento de escalenos médios. Onde eu observo aqui uma maior restrição à direita.
Aqui também observei maior restrição à direita. Músculo trapézio. Observei maior restrição à esquerda. Esternocleidomastoide. Possível observar maior restrição para a rotação à direita, sendo que este movimento aqui foi o menos fácil de realizar. Essas condutas de avaliação muscular, elas são realizadas diariamente, sendo que nós já podemos avaliar e também tratar. No entanto, é claro que na primeira intervenção, o nosso foco é o diagnóstico. Para o tratamento da TM, nós vamos realizar 2 liberações musculares e também uma decoaptação. A liberação muscular, nós vamos começar com a liberação dos pterigoideus, onde eu vou posicionar a polpa do meu indicador no ramo da mandíbula, localizando então o tendão dos músculos pterigoideus. E vou realizar essa pressão, essa manobra circular nesta região por alguns segundos. A segunda liberação é a do masseter, então também vou posicionar meu indicador na região do masseter, localizando as suas fibras, e vou fazer essa dessensibilização, essa liberação do músculo com movimentos circulares por alguns minutos, alguns segundos. Por fim, a técnica da decoaptação, eu vou posicionar a polpa dos meus hálux no terceiro molar, vou fazer uma pressão de S para I e de P para A, tracionando a mandíbula anteriormente. Vou fazer esse movimento, essa pressão, essa tração por alguns segundos. Também posso realizar isso de forma unilateral, se assim houver uma lesão unilateral. Então, a pressão de I para S, de P para A, trazendo a mandíbula em protrusão. Bilateralmente. E o movimento unilateral, então, se for o caso de uma lesão unilateral. If you get to hear me now, I know you'll be stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me now. Desculpa, doutor.